Olá, minha gente, boa noite. Oi, professor, boa noite. Professor, aproveitando que não começou ainda a aula, nossa prova é na semana que vem, certo? Certo, quer dizer, espero que sim, né? Você que corre isso. Não, só para repassar os assuntos, o senhor tem aí fácil? Não, vai ser o transtorno neurocognitivo, né? O transtorno neurodesenvolvimento e os transtornos do envelhecimento, né? E aí eu vou falar um pouquinho, né, da psicologia do neuroenvelhecimento, mas assim, são todos, na verdade, são todos assuntos, porque a gente não vai poder deixar de falar sobre função cognitiva, a forma de avaliar, que, né, abordam ali todas essas condições, né, na neuropsicologia do envelhecimento. Então, porque depois da prova, a aula foi sobre avaliação psicológica e avaliação neuropsicológica, né? Que o senhor fez a- aquele comparativo e tal. Isso, é porque ali, após a prova, porque assim, o que foi que a gente fez, né, de AV1? AV1 a gente, né, teve os assuntos, né, história da psicologia, microbiologia, né, do sistema nervoso. Aí a gente falou também das funções cognitivas principais, né, e também da inteligência, né, e aí foi essa parte que foi a prova. Né? No segundo, a gente já começa a falar sobre avaliação, o que é avaliação neuropsicológica, porque até então a gente viu que era neuropsicologia, está falando da prática, né, da avaliação neuropsicológica, e aí falamos, né, do transtorno, né, do neurodesenvolvimento, os principais transtornos, mas não falei especificamente, né, de nenhum. E após, né, agora, eu vou falar sobre a neuropsicologia do envelhecimento, né, e os principais ali transtornos, né, a gente vai falar sobre declínio cognitivo, transtorno neurocognitivo leve e o transtorno neurocognitivo maior. Uhum. Agora, claro que a prova, né, vai estar mais focada, né, na avaliação neuropsicológica, né, envolvendo esses transtornos, tanto no desenvolvimento como no envelhecimento, mas não deixa de ter da gente falar sobre as funções cognitivas, né? Uhum. Porque aí vai depender de cada transtorno, né, de cada fator ali que vai gerar isso. Tá. Então, só repassando aqui o calendário. Na semana que vem a prova, aí no dia 25, não sei o que tem, e no dia 2 é a V3. No dia 25 é a devolutiva da prova? Já, dia 25 do evolutivo, tem até que colocar, porque eu acabei esquecendo, né, de lançar para mim, já tinha lançado as notas de vocês, mas eu lanço, ver se eu consigo fazer isso hoje, no máximo amanhã. Tá. Por falar em nota, professor, o ponto do ENAD entra nessa prova? Nota ainda do ENAD, né, que a gente ainda vai passar, mas aí quando ela passar, vou acrescentar na nota de vocês. Tá. E lembre também daquela questão que anulou. Isso, que eu vou colocar, inclusive, né, um ponto aí para todo mundo. Tá. Então é isso. Tá certo. Esperar aqui um pouquinho o pessoal terminar de entrar, tem 25. O calendário o senhor colocou também no portal, né, professor? Dia 9 é a sua segunda chamada e dia 16 é a sua V4? Que é a data aí acompanhei, né, que a data ficou da V4 ficou para quando? A gente colocou? Não Acho que é lembro. 16. Para onde amanhã? 16. Eu posso até antecipar, porque dia 16
Eu vou ter reunião, a gente vai ter reunião com Kátia. Hã? Aí a gente tem que seguir o calendário, porque dia 18 são as férias coletivas, né? Sim. Eu acho que as férias antes começavam dia 20, antecipou. E aí talvez antecipe um pouco. Eu não sei nem como é que tá. Deixa eu ver aqui do calendário de dezembro. Deixa eu ver aqui. Ô, professor, já informaram a vocês, professores, quando é que começa o semestre que vem? Não. Sim. A gente deve ficar sabendo na reunião do dia. A gente vai ter reunião agora no final de dezembro, né, dia 16, eu acho. E aí a gente deve ficar sabendo. Ó, eu coloquei para quando foi a V4? O dia 16, né? Eu acho que era 16. Deixa eu ver aqui no sistema. Eu vou ver até se eu consigo antecipar, viu? Para aqui para o dia 9. E aí, sua segunda chamada ia ficar que dia? Porque ficaria aí prova V3 por dia. Não. Tem que ser aqui. Ou eu faço no dia 9, ou de repente eu vejo com quem faltou, você consegue vir no dia. Porque no dia 9, essa V3 do senhor é só entregar? A V3 é só entrega. Porque daí, então... A gente vai fazer uma culminância, né? Não é somente a entrega, né? Porque assim, eu vou ver, né, todos do grupo, a gente vai conversar. Não vai ser aquela apresentação tradicional, a não ser quem queira, né? Quem queira apresentar de forma tradicional, vai fazer, né? Não, porque se não fosse ter apresentação, o que foi que eu pensei? Mas também não sei se é possível, né? A prova dia 18, a devolutiva dia 25, aí no dia 2, que a gente entregaria a V3, a gente entregaria a V3 para o senhor e o senhor aplicaria a segunda chamada, mas aí seria só a gente entregar, né? Não daria tempo da gente conversar sobre, etc. E daí no dia 9 o senhor faz a V4 e antecipa, entendeu? Aí anteciparia uma semana. Pode ser uma alternativa. E aí, se for só para a gente entregar a V3 e o senhor fazer a segunda chamada nesse dia, não sei se seria uma possibilidade, se o senhor aceitaria, a gente podia postar no Canvas. Não, porque eu preciso da presencial, porque assim, a Unijorge, ela pede foto da culminância. Ah, entendi. Por isso que eu acho que a gente não vai conseguir antecipar. Porque se não precisasse, né, a gente fazia, inclusive, isso, né, online, todo mundo apresentando, a gente conversando aqui no começo. Mas aí, como a Unijorge, né, ela pede, né, que a gente faça isso, inclusive, né, para bater foto e tal, que preciso levar, né, para a Kátia, né, e para a pró-reitoria, e aí a gente vai precisar estar de forma presencial, né? Entendi. Mas foi uma boa, mas infelizmente a gente vai ter que estar presencialmente no dia 2. E aí eu não vou conseguir aqui antecipar. Mas só para entender, professor, quando o senhor fala assim, culminância, é para a gente fazer o quê? Só para a gente se preparar para... A culminância, na verdade, é uma reunião, a gente vai discutir, não é uma apresentação tradicional, né? Aquela que você vai chegar, olha, eu falei sobre tal coisa, aí você vai fazer tua apresentação. A gente vai geralmente fazer um círculo, né? Falar do semestre, né? Do que gostou, do que não gostou, piriri, parará. E aí, cada um vai falar um pouco do trabalho, o que é que foi que mais gostou, enfim, falar do que foi importante. E aí, nem todos, né, precisam estar, né, falando assim. E quem quiser apresentar de forma tradicional pode também. E aí a gente encerra. Faz o encerramento. Se tiver até, é bom que marca para levar um refrigerante, um bolo. Quem quiser. Aí vai lá. Tá.
Eu vou ali pegar uma água, já volto, viu? Licença. Tá. Estou esperando aqui o pessoal entrar mais um pouquinho e já inicia. Daqui a pouco. Professor, boa noite. Boa noite. Eu estou ouvindo aqui o diálogo aí, né? Sobre a questão da AV1, porque eu perdi, só que eu perdi no dia que eu fiquei doente, as duas de hospitalar e a do senhor, né? Sim. Aí eu estou vendo que vai ficar para o dia 2, a hospitalar já está marcada para o dia 2. Porque são duas disciplinas bem puxadas, né? Sim. Para fazer em um dia só. Se o senhor puder liberar, eu agradeceria. O problema é que a gente não tem calendário. Sim. E aí se deixar para outra data, porque assim, outra data eu vou fazer né, AV4, entrega, então aí já fica mais puxado. Ficou para que dia mesmo a AV2, professor? Me perdoe? A V2 aqui, colega de vocês, ela me passou, deixa eu olhar aqui o calendário, deixa eu abrir aqui para confirmar com vocês. A V2, 25. Ou 18. Ou a V2, 18. Aí, dia 25, a gente faz a entrega, né? Faz mais alguns assuntos. E aí, a gente já passa... vai ter a prova já no dia 2. Então, é muito em cima, né? A V2, no caso, seria 18 de novembro, é isso? A V2, dia 18. Semana que vem, né? E a segunda chamada, que é o dia 2, professor? A segunda chamada para o dia 9. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu estou abrindo aqui. É porque estava marcada para o dia 9, realmente, professor. Por isso que eu estou falando. Aí a professora antecipou dela para o dia 2. É isso, é porque dia 2 vai ser a nossa entrega da V3, né? Ah, tá. Era o que estava marcado já, né? Pelo meu calendário está assim, 18 de novembro, próxima semana AV2. Assim, a não ser que vocês, a gente antecipa a entrega da V3 para o dia 25, né? Tá aqui, ó. Dia 2 a V3 e a V4. Essa daqui eu coloquei para o dia 16. Não, dia 9 do 12, a segunda chamada. Tá vendo? A segunda chamada dia 9, né? É dia 9. Da V2 para o dia 9. Ok. Não, a segunda chamada da V1 e da V2, né? É porque eu fiz a V1 também. Quem foi de vocês aí que acabou de falar comigo foi Tânia, né? Tânia, sim. Mas aí, Tânia, vai ser só a entrega, né, dos trabalhos. Né? Sim, mas a sua segunda chamada ficou para o dia 9. E a segunda chamada para o dia 9. Certo, tudo bem. Obrigada, professor. Meu nada. Professor? Oi? Eu queria saber do senhor sobre o modelo do artigo que o senhor quer que a gente produza, porque a gente ainda não tem um modelo, ou se a gente pode pegar qualquer modelo de artigo na internet, ou se o senhor tem um modelo de preferência. É um texto em forma de artigo, né? Então, assim, vocês vão utilizar ali da mesma introdução, tá? Depois vocês vão fazer ali, colocar o objetivo de vocês, né? Claro que a gente não vai conseguir fazer, revisão de literatura, né? Então, vocês vão fazer só uma breve ali, citação, né? Vocês fizeram uma revisão de literatura com 5, 4 artigos, né, com o objetivo de verificar, se não fazer uma revisão narrativa com 5 artigos, né? Vamos definir melhor isso. Seria no estilo de um relatório, então? Oi? Seria no estilo de um relatório, então? Não, na verdade é um texto, né, em forma de um artigo curto. Né? É porque o relatório é diferente, porque você vai ter outros itens, né, para você colocar. Então, vai ser um texto ali, né, com artigo curto. Então, falando isso de forma bem breve, né, uma introdução mais curta, porque, assim, lembra que vai ser 5 páginas, no máximo 6,
né? Então é um artigo bem curto. Pronto, minha gente, vamos iniciar. Nós temos 43 aqui. E aí acho que a gente já pode iniciar. Bom, como eu falei para vocês, deixa eu colocar logo aqui. Então, eu vou iniciar aqui. Professor? Oi? Na medida que for explicando o assunto, vai dizendo, por exemplo, isso aqui é uma questão de prova, isso aqui é como eu posso cobrar na prova, para dar uma pista para a gente. Na primeira, nós fomos pegos muito de surpresa no formato, sabe? Aí, se você puder ir dando essa dica para a gente, para orientar o estudo, né? Não é para dar na mão, não, mas só para orientar nosso raciocínio, pode ser? Não, pode sim. É porque, na verdade, aqui, quem está falando, porque assim, aqui eu não consigo enxergar, viu? Porque eu coloquei aqui para vocês que eu estou compartilhando, eu não consigo. Quem quiser falar, viu, gente, comigo pode falar e interromper, porque eu não consigo ver a mãozinha. Sim, professor. Eu gostaria de perguntar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode perguntar. Você pode disponibilizar esse slide depois? Hoje, eu não disponibilizo o slide, não. Mas aí vocês vão batendo foto. É porque não tá difícil fotografar nessa situação. Tá, vê se consegue tirar um print aí. Você tem os aplicativos, né, que você consegue tirar o print da tela. Captura e esboço, quem tiver no computador. E aí eu vou estar falando, não sei se foi Daisy que falou aí, né, que eu não consigo enxergar aqui quem é que tá, viu, gente? Vão me perdoando aí. Aí quem quiser perguntar alguma coisa, pode me interromper, porque como eu não consigo enxergar aqui quando tá com o slide, e aí a gente, vocês podem estar me interrompendo que eu paro aqui e a gente vai conversando. Só para vocês, para a gente entender aqui, para a gente adiantar um pouquinho. Hoje a gente vai falar, né, um pouco de neuropsicologia, né, do envelhecimento, os transtornos principais, né, do envelhecimento, né? Então a gente vai falar aqui de declínio cognitivo, a gente vai falar do transtorno neurocognitivo leve, né, que era o antigo comprometimento cognitivo leve, e o transtorno neurocognitivo maior, né, que aí mudou, que antigamente a gente chamava, né, das demências, mas vocês vão ouvir, né, me falar muito de demência, porque é o termo que, apesar da mudança, né, do DSM-5, os profissionais continuam chamando, e isso, né, acaba fazendo com que essa mudança de termo não tenha sido tão efetiva dentro, né, da neurologia também e na neuropsicologia também, né? E aí eu espero que depois, né, eu consiga, com esse calendário apertado, falar um pouquinho para vocês, né, desses principais transtornos de forma aprofundada, que eu acho difícil, né, devido ao calendário. Esse segundo semestre com Intercult, né, tivemos também algumas mudanças aí que acabaram gerando intercorrência com os assuntos, isso acabou atrasando um pouquinho. Então aí eu preferi, né, falar agora dos transtornos né, do envelhecimento, para que vocês peguem, né, toda, né, a condição, né, da avaliação neuropsicológica, transtorno de neurodesenvolvimento, os principais transtornos, né, e o que é a neuropsicologia do envelhecimento e no neurodesenvolvimento, para a gente contemplar todas as faixas etárias e os principais transtornos, certo? Depois, eu vejo, também quero ver se não tempo para falar um pouco da reabilitação. É claro que aqui vou estar falando para vocês um pouquinho, né, do processo de intervenção, após avaliação desses transtornos, que é que a gente pode trabalhar, mas, né, não vou conseguir ser tão específico. Tá? Bom, falando, né, começando a falar um pouco da neuropsicologia do envelhecimento, tá, gente?
Aqui eu coloquei, né, o que estabelece a Organização Mundial, né, de Saúde, que 65 anos para o início, né, da senescência em países desenvolvidos, tá, e países em desenvolvimento, tá, como o nosso, em torno de 60 anos. A gente tem, né, uma diferença aí, né, muito grande, inclusive, né, dos países desenvolvidos, em desenvolvimento, subdesenvolvidos, e quer dizer, que o nosso é país subdesenvolvido, tá, não é em desenvolvimento não, só corrigindo, e dos países mais pobres, tá? Então, o diagnóstico, né, ele muda também essa prevalência, né, de acordo com esse país, né, devido a alguns fatores, tá? Escolaridade, desigualdade social, econômica, educacional. Então, isso faz com que as taxas sejam maiores ou menores devido a todas essas condições, tá? Aqui no Brasil, a faixa etária de 60 anos, né, que é uma das que mais cresce, e isso faz com que, né, acabe aumentando o número, né, de pessoas que apresentem, né, queixas de memória, né, que vão, né, com essa queixa de memória, com esse declínio cognitivo, podendo, né, virar um transtorno neurocognitivo leve e depois, né, um quadro demencial mais na frente. A gente tem uma relação aí entre essas dificuldades, né, no envelhecimento, e alguns estudos vão estar mostrando isso. Inclusive, vou estar falando para vocês. Deixa eu passar aqui. Algumas mudanças, né, neuropsicológicas que vão ocorrer no envelhecimento, tá? Então, aqui, em termos de funções, né, cognitivas, a gente vai ter aqui o que a gente mais consegue perceber. Bom, alterações de memória, né? Então, assim, vocês vão ver corriqueiramente a nossa queixa e queixas, né, de clientes, né, de quem for signária, né, principalmente. Alterações de memória, alterações na velocidade de raciocínio, tá? Então, a gente espera que essas dificuldades seja, né, algumas pessoas vão apresentar esse declínio cognitivo, mas que esse declínio cognitivo, ele não se torne um transtorno neuropsicológico, tá? Porque aí isso acaba, quando se torna isso, a pessoa acaba prejudicando a sua vida funcional, né? A pessoa não começa, quando estou falando da vida funcional, a pessoa perde sua independência e sua autonomia. Isso acaba gerando uma série de transtornos para esse indivíduo, né? Uma outra alteração, né, que ocorre no envelhecimento é o do sono, né? A questão do sono, porque as pessoas passam, né, a ter um sono de pouca qualidade, né? Então, assim, o idoso, né, geralmente, principalmente com uma série de problemas físicos, cognitivos, ele passa a acordar, né, passa a acordar mais para ir no banheiro, ele, devido, né, a quadros, né, de diabetes, de problema de pressão, porque aí toma, né, uma série de remédios e que precisa, e que vão levar, né, a ter que ir no banheiro, ou se não acordar para tomar esses remédios. Isso acaba gerando, né, uma privação de sono, e o transtorno do sono também, né? Esse transtorno do sono, ele pode estar associado ao que vocês estão vendo aí como distúrbios, né, psicológicos, né, transtorno psicológico. Então, a condição, né, de ansiedade, depressão, estresse, porque você tem aí, né, essa mudança, né, de vida. Então, muitas vezes, esse idoso aí no envelhecimento, ele muda a vida completamente, né? Ele está ali, a sua família, né, ele já deixou, né, ele está em casa sozinho, seja ele, né, ou sozinho com sua esposa, os filhos já casaram, ou já ficaram independentes, estão em suas casas,
E aí os amigos, né, começam a perder amigo, então acontece uma série de mudanças. Ele deixou o emprego, né, porque já se aposentou. Nossa sociedade, ela não está preparada, né, para aposentadoria, né? Então, assim, muitas vezes, isso mudou muito, tá, gente? Mas aqui as pessoas consideram o idoso, né, e ele acaba também, né, com esse estigma aí, acreditando, né, de que ele é bom vagabundo, que ele não faz nada, que ele, enfim, né, e isso a gente precisa mudar, inclusive do que fazer após a aposentadoria, né? A gente não é ensinado a se aposentar e depois o que fazer ao se aposentar. Então esse idoso aí, ele acaba sem saber o que fazer, né? Isso vai gerar aí nesses casos problemas psicológicos, né? Há também, né, episódios de confusão, tá? Isso seja relacionado ao declínio cognitivo, né, da idade e também problemas, né, psicológicos causados pela idade, tá? Como eu falei para vocês, podendo estar relacionado a essas alterações aí na vida e também a relação, tá, com sintomas demenciais e depressivos. Você tem, né, uma série de estudos que vão mostrar a relação entre os sintomas depressivos e os quadros demenciais. Então, é algo que a gente precisa prestar muita atenção. E aí, né, aproveitando aqui, você vê que de todas essas mudanças, tá, gente, neuropsicológicas, o que eu posso estar pedindo para vocês na prova? Explicar quais são dessas alterações, né, a diferença do que seja os transtornos do envelhecimento, por exemplo, que vocês vão ver mais na frente com relação a isso, quais são ali as funções cognitivas mais afetadas, o que é que a gente pode fazer para estar avaliando, né, essas funções, tá? Então, tudo vocês vão ver aí, a gente pode pedir, sempre com relação à condição prática, né? Porque somente a Unijorge que quer uma prova pensada na condição do ENAD, para a gente pensar sempre fazendo a relação disso com a condição prática, né, da gente da psicologia. Há também, né, uma mudança aqui, e principalmente nas condições de saúde, né, física. Então aí você tem, né, começa a aparecer problemas de visão, né, a pessoa começa a ter dificuldades para enxergar, né, então, ou se ela já tem essas dificuldades, começa a aumentar, também na audição, né, essa perda auditiva também no envelhecimento, ela vai se intensificando, podendo se intensificar, né, melhor dizendo, e aí também, né, a condição das demências acabam comprometendo toda a autonomia desses indivíduos. Quando a gente está falando de autonomia aqui, em termos de autonomia física, né? Então aí a pessoa ela acaba não conseguindo se arrumar direito, porque ela perde, né, condição de dificuldade, seja ela motora, de escolher uma determinada roupa, porque dependendo do declínio cognitivo, isso acaba dificultando, né, essa condição de independência e autonomia, né, de indivíduo, e esse declínio cognitivo, ele acontece de forma muito heterogênea, né? Ele é muito diferente de indivíduo para indivíduo. Né? A gente pode estar com o mesmo diagnóstico, né? E a gente vê mesma faixa etária, só que apresentando dificuldades, sejam elas físicas e cognitivas diferentes. Isso também, como eu falei para vocês lá, e que a gente já observa, né, nos dados da Organização Mundial de Saúde, isso vai depender muito também de cada região. Né? Você vê que países desenvolvidos, eles vão apresentar uma taxa menor, né, do que de países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento. Né?
e principalmente de países pobres. Vocês vão ver aqui que as taxas de prevalência muitas vezes vai ter uma diferença muito significativa. Por quê? Porque exatamente por isso. Então, assim, quando você tem um país que você tem, né, acesso à educação, você tem a condição de qualidade de vida melhor, seja ela a condição educacional, econômica, social, o envelhecimento ele vai ter uma melhor qualidade. Então, você vai ter uma diminuição aí dos casos, né, de transtorno neurocognitivo. Né? Então, a pessoa ela pode apresentar o declínio cognitivo. Esse declínio cognitivo, ele não precisa, ele não é, quando a gente está falando, tá, gente, de declínio cognitivo, a gente está falando de um transtorno ainda. Está falando de um declínio cognitivo, que inclusive pode ser um declínio cognitivo normal, que a gente espera, tá, que isso aconteça. Só que a gente espera que esse declínio cognitivo ele não seja tão intenso que vai causar um prejuízo funcional para essa pessoa. Principalmente quando a gente está falando aqui no envelhecimento da perda de autonomia e independência. Né? Porque aí a pessoa ela pode apresentar ali um declínio cognitivo e, bom, conseguir adaptar a vida dela, seja com alguma pessoa ali responsável do lado ajudando, seja anotando, né, para que ela não esqueça algumas coisas. Tá? Isso faz parte do nosso do dia a dia, né, de algumas pessoas. Vou ligar para a Mix. E aí a gente só não espera que esse comprometimento acabe sendo, né, uma perda muito grande dessa autonomia e independência, porque aí já vai ter uma probabilidade maior de ser um transtorno neurocognitivo, né, maior, né, principalmente. Bom, a depressão, né, ela tem incidência, né, muito grande aqui na fase, né, do envelhecimento. Tá? Ela vai ocorrer devido, capacidade física, alteração também, né, de vida desse idoso. Então, eu coloquei aqui da perda, né, de funções cognitivas, de poderes cognitivos, né, que principalmente no envelhecimento, que é a memória, que é a principal queixa. Aí você tem a condição perda da atenção, né, parte de funções executivas, né, então você vê cognição social, fluência verbal, né, você vê comprometido muitas vezes, né, a própria memória de trabalho, né, que é a memória de curto prazo ali nas funções executivas, e aí você tem uma mudança, né, também de vida, né, essa pessoa, né, ela começa a perder os amigos, os parentes, condições econômicas, né, porque primeiro que a pessoa ela se aposenta, a aposentadoria ela não acompanha as mudanças, né, de preço, juros do próprio salário do aposentado, então eles começa a limitar cada vez mais a vida dessa pessoa, né? Então ele não consegue também trabalhar, né, de forma como ele fazia antes. Dá para produzir mais, ganhar mais, ter uma qualidade de vida melhor, poder viajar, fazer as coisas que a gente gosta, porque a pessoa vai estar limitada devido à condição de ganho. E isso acaba fazendo com que, uma grande parte, né, uma boa parte, né, desse idoso, ele acaba apresentando sintomas depressivos ali inicialmente, e que depois, né, de forma, né, se não for tratado, podendo apresentar um transtorno depressivo mais a longo prazo. É claro que algumas pessoas, principalmente aquelas que já vêm com transtorno depressivo recorrente, tá? E aí chegam no envelhecimento, podem apresentar declínios cognitivos maiores, né? Porque aí ele já começa a ficar comprometido devido, né, todo o histórico de depressão ao longo da vida, utilização, né, de medicação, e aí outros problemas, né, de alterações, né, do sono, que vão prejudicar as funções cognitivas no envelhecimento. Tá? Saiu recentemente, tá, gente, um estudo do Instituto de Geriatria da USP, em que eles pesquisaram quais são os fatores que podem gerar, né, os quadros demenciais. Então, eles viram que
os casos, principalmente na América Latina, tá? Porque esse foi um estudo que envolveu América Central, ali com o México. Deixa eu só passar para vocês aqui bem rapidamente. Cadê? Alguns fatores aqui principais, tá? Aqui, ó, gente. O estudo revelou que 54% dos casos de demência na América Latina são atribuíveis a fatores de riscos modificáveis, isto é, preveníveis. Então, assim, por quê? Mudança na qualidade de vida. Tá? Não só na qualidade de vida, mas na utilização de uma série de coisas. Quais são esses fatores aqui? Aí vocês vão ver. São 12 fatores que eles viram, né? E aí pegaram, né? Países da América Latina, aí você tem Argentina, Brasil, Chile, Honduras, México e Peru. Os 12 fatores, né? Baixa educação, perda auditiva, hipertensão, né? Porque isso é condição já no envelhecimento, as pessoas aumentam o peso, e com isso, né? Começa a aumentar também os problemas de hipertensão, obesidade, tabagismo, né, que é um outro fator aqui, a própria depressão que a gente falou agora, o isolamento social, né, esse idoso ele já começa também a se isolar, começa a perder os amigos, inatividade física, né, você tem hoje uma boa parte que não faz atividade física, e principalmente aqueles que já têm o histórico de inatividade física mesmo. Chega no envelhecimento, você tem aí, né, a sarcopenia, né, você tem uma série de problemas aí causados disso. É diabetes, consumo excessivo de álcool, poluição do ar e, por último, uma lesão cerebral traumática. Então, assim, isso foi um estudo grande, tá, gente? Se envolveu 107.907 participantes, tá? Em 6 anos de estudo. Esse estudo terminou em 2021, inclusive, mas foi publicado bem recente, tá? Isso foi publicado na Lancet, inclusive, e vejo que é uma revista, né, importante, né, e que a gente precisa se preocupar principalmente com esses dados. São 54% da condição, né, da demência causadas por fatores que poderiam não acontecer, né, se a gente se cuidasse mais, né? Você vê que aqui baixa educação, perda auditiva, perda auditiva aí menos, porque assim, perda auditiva você tem uma condição, um fator genético importante. É claro que essa perda auditiva aqui, em boa parte também, ela vai estar associada com o quê? Músicas altas, né, barulho, né, das grandes cidades. Então, assim, quando você passa a se expor frequentemente, por isso, vem causando também não só essa perda auditiva, que pode ser do fator genético, mas também desses fatores. Aí você tem os outros, né? Hipertensão, obesidade, tabagismo, própria depressão, isolamento social e inatividade física, são todos fatores que a gente poderia se prevenir e mudar o nosso comportamento. Mas, é como todos os outros aqui, a condição, né? Poluição do ar e também a lesão traumática, porque aí você tem queda, né? Queda de idosos, e aí você tem que modificar todos os ambientes, né, que você vai ter isso, principalmente para a gente que, deixa eu puxar aqui o fio, gente, no computador, principalmente no nosso país, que está envelhecendo. Então, os ambientes, eles precisam mudar, eles precisam se modificar a esse idoso para que aconteça, né, uma modificação aí, principalmente desses resultados. No Brasil... Oi? O senhor falou que devido à utilização de medicações de antidepressivos, eles podem corroborar para o déficit dessas funções executivas, certo? Também, não só dessas funções, né, executivas, né, mas também de memória, né, de atenção também. Né, você fazer um uso prolongado, aí isso a gente vê. Não vão ser todas as pessoas, tá? Então, assim, a gente vai ver que você aumenta aí, né, com isso, a probabilidade da pessoa no envelhecimento por uma utilização muito a longo prazo de um declínio cognitivo maior. Eu estava vendo um estudo que estava
descrevendo casos de a utilização dos benzodiazepínicos para os idosos, porque eles não são recomendados, né, no tratamento com os idosos, exatamente porque eles intensificam os quadros demenciais, exatamente pela perda mesmo. Eles causam essa morte mesmo neuronal. Eles fomentam mais ainda essa morte neuronal. Então, eles recomendam outras medicações. Algumas delas são até antipsicóticos, mas que em dosagens mínimas fazem só a indução do sono, que são indicadas para tratamento, inclusive de insônia. Isso, porque assim, você tem aí a utilização, é claro, né, de alguns casos de benzodiazepínicos, tá? Mas os neurologistas, aquele neurologista que trabalha, né, baseado em evidência, ele vai restringir no máximo possível essas medicações, assim como também, não só o benzodiazepínico, mas todas as medicações para déficit de atenção, tá? Porque você, Vitor, e o declínio cognitivo da atenção, né, que a gente vê o idoso, ele perde da condição atencional. Por que o médico não receita aí o Vyvanse, o metilfenidato, né, eu sempre me esqueço agora as outras duas substâncias. Porque exatamente, gente, não é questão aí que pode gerar, né, outros problemas para esse idoso, tá, com essas medicações. Então, é claro, em alguns casos específicos o neurologista vai passar, com a dosagem menor, né? Ele não vai sair passando benzodiazepínico aí à torta e à direita, ou passar, né, uma medicação para transtorno de déficit de atenção para idosos, exatamente melhorar a condição dele atencional, tá? A gente sabe que essa condição, que é a condição sempre da atenção, ela está relacionada a uma melhor condição de memória, né? Porque assim, a atenção ela está diretamente ligada com o nosso processo ali mnemônico, né? O processo de memória. Então, você melhorando a condição atencional, você vai melhorar a condição de aquisição, né, do conteúdo, armazenamento e evocação, mas você não vai chegar nessa faixa etária e, né, começar a receitar essas medicações, porque pode causar, né, um problema, e aí os neurologistas, eles evitam o máximo possível, e quando fazem com a dosagem sempre mais baixa, tá? Essa quase não são utilizados, principalmente os remédios para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Os quadros, né, de demência no Brasil, aí, né, a prevalência, você vê que aqui, em torno de 65 a 69 anos, você tem 1,6% da população, tá? Isso é um dado mais antigo, tá, gente? Dado mais recente, um pouquinho maior do que isso. Também pelo aumento, né, também dessa faixa etária aqui no Brasil. Em torno de 84 anos, você vê que já sobe muito, em torno de 38%, tá? Então, assim, em torno de 40% da população nessa faixa etária pode apresentar um quadro, né, demencial, tá? Quando a gente está falando de demência, vocês vão ver o que é que configura, né, esses quadros aqui, se é um declínio cognitivo, se é um declínio cognitivo subjetivo, se é um transtorno neurocognitivo leve ou um transtorno neurocognitivo maior, tá? Normalmente é com aspectos neuropsicológicos aqui no envelhecimento. Então, tá, o nosso cérebro, ele ocorre mudanças morfológicas, tá? Então, assim, o que é que a gente espera? Você está falando de mudanças morfológicas. Aqui você vai ver, né, que no idoso, né, em média, ele é menor, o cérebro, ele tem menos peso comparado ao nosso cérebro mais jovem. Os giros, né, são mais finos e aí separados. Os sulcos são mais profundos, né, e abertos. Vê que você vê um cérebro no envelhecimento, e você vê na ressonância aqueles sulcos bem assim, né, fechadinhos. E aí você vê os sulcos aqui
quando você está vendo o idoso, ele vai começando a espaçar mais. Então, você vê isso na ressonância, principalmente nos transtornos, né, neurocognitivos, que você vai vendo aquelas... vai espaçando mais dependendo da região, né, você há um espaçamento muito grande. E também as áreas brancas, né, na ressonância vão aumentando ali. Aqui, giros mais finos e separados por sulcos mais profundos, né, como eu falei para vocês, diminuição, né, dos neurônios e da sinapse. Então, assim, você vai vendo uma perda neuronal e, com isso, uma diminuição também da sinapse, né, que elas vão correr ali, vai correr entre os neurônios. Então, isso acaba acontecendo no envelhecimento. Aqui, né, os aspectos também neuropsicológicos, você tem a existência de sintomas psicológicos e físicos, tá? Então aí vão ter uma série de sintomas aí, depressivos, de ansiedade, de estresse, e que também vão estar aí sintomas físicos, tá? Dificuldade de locomoção, tá? Muitas vezes dificuldade de urinar, de fazer cocô, enfim, algumas dificuldades físicas que vão aparecer, né, visão, né, que vão ocorrer aí no envelhecimento, e que essas dificuldades, elas vão ser, como eu falei para vocês, diferentes de cada indivíduo, dependendo da condição da tua história de vida. Melhor velocidade de raciocínio, né? Então, né, nesse declínio cognitivo que ele pode apresentar ou não, havendo aí uma menor velocidade de processamento de informação, né, de raciocínio, tremores, né? Esses tremores, eles podem estar associados ao mal de Parkinson ou não, né? Mas é uma condição do envelhecimento que muitas vezes acaba fazendo com que a pessoa ela se sinta mais triste, por causa disso, com vergonha, aí acaba gerando isolamento mais social, e isso acaba aumentando, né, outras coisas, outros problemas devido a essa dificuldade. Como eu falei para vocês, dificuldade, né, de locomoção, insônia noturna. Então, esse idoso ele acaba tendo a dificuldade de dormir, né, a sonolência diurna, porque aí acaba dormindo durante o dia, sem mais sono, e acaba não produzindo, né, durante o dia, como ele faria anteriormente. E isso acaba fazendo com que, né, também vá gerar problemas psicológicos, ou sintomas psicológicos aí. Falta de equilíbrio, né? Essa falta de equilíbrio ela pode estar associada aos sintomas psicológicos e também físicos, né? Essa falta de equilíbrio possa ser, quando eu falo de sintoma psicológico, porque ela pode ser uma falta de equilíbrio, por exemplo, da condição de ansiedade, até do próprio sintomas depressivos, ou do próprio transtorno, enfim, né, de ansiedade ou transtorno depressivo, e acaba gerando isso, como pode ser também da dificuldade de equilíbrio devido a uma condição cognitiva, tá? Então, assim, esse aspecto neuropsicológico a gente vai precisar observar aí nesse envelhecimento. Aqui eu quero passar, aí eu já paro esse aqui, vou para o lado seguinte, tá, gente? Porque eu não quero entrar agora com vocês nos transtornos específicos. Então, deixa eu ver qual aqui eu posso agora, aqui. Eduardo, José Eduardo. Ele tá doido aí de rinite atacada. Aquela vaca de ações ciências gerais, foi só uma vez que deu uma caminha, né? Só pode não. Filme. Sim, professor. Pronto. Esse conceito, tá, gente, que a capacidade cognitiva e no envelhecimento, a capacidade cognitiva ela acaba, né, sendo reduzida. Né? A gente, como eu falei para vocês, a gente acaba tendo uma série de limitações, né? Inclusive dessas limitações de capacidades cognitivas. Então isso acaba, né, gerando uma série de problemas emocionais, né, psicológicos ali para esse idoso ali no envelhecimento,
Tá? Muitas doenças, tá? Que é bom que não eram, né, conhecidas antes, podem causar também esse declínio cognitivo, né, não somente também a condição de depressão, né, ansiedade em si, principalmente aqui no envelhecimento, tá? Então, assim, é difícil afirmar se isso é algo, né, fisiológico, patológico ou decorre do próprio envelhecimento em si. O que a gente sabe é que esse declínio cognitivo, ele não é, um transtorno, não é neurocognitivo. Inclusive, essa percepção desse declínio cognitivo, qual é, por exemplo, e aí pode ser, né, que tem uma pergunta dessa na prova específica, assim, qual é a diferença entre um declínio cognitivo e um declínio cognitivo subjetivo, né? Declínio cognitivo subjetivo é quando aquela pessoa, né, geralmente, né, no envelhecimento, a pessoa busca fazer avaliação com a queixa, né, de declínio cognitivo, principalmente aí envolvendo a queixa de memória, e, bom, não apresenta esses dados ruins nos testes específicos, nas observações clínicas durante o processo avaliativo. Então, assim, esse declínio cognitivo que a pessoa apresenta é o declínio cognitivo subjetivo, porque só ela está tendo ali, percebe isso. Mas no processo de avaliação, ela não apresenta a função, nenhum problema na função, um déficit ali na função cognitiva avaliada. Então, esse declínio cognitivo se torna subjetivo com essa diferença, né? Lembre que aí o declínio cognitivo subjetivo é o declínio que a pessoa tem a percepção dela, só que ela não apresenta após a avaliação, tá? Seja ela com instrumentos quantitativos ou observação clínica ali do profissional que esteja fazendo, tá? Voltando aqui, bom, esse questionamento, tá, gente? Porque assim, eu faço toda essa aula aqui, né, porque eu faço esses questionamentos na pós-graduação, tá? Então, após essa explicação, porque geralmente quando a gente vai fazer, existem esse declínio cognitivo no envelhecimento ou são doenças disfarçadas, entendeu? Tá? Então, assim, geralmente a explicação, o risco disso, né, quando a gente fala, ele vai descambar para condições de senso comum. Né? E quando a gente vai ver, é claro que um declínio cognitivo no envelhecimento, ele pode ser ali uma doença disfarçada. Né? Bom, para algumas pessoas, vocês vão ver uns dados mais na frente, tô assim, gente, que essa mudança climática acaba gerando a rinite, aí eu fico, mais que eu tenha tomado antialérgico, coçando o nariz que só vi o olho. Mas antes de responder, né, a gente vai ver aqui esses que vocês já viram em parte, aspectos clínicos e neuropsicológicos. Tá? Deixa eu ver se eu falo aqui para vocês. Não, porque eu não quero falar aqui desses estudos, não, porque depois aí eu venho para o outro, nosso último slide aqui, para a gente terminar nossa aula, que é isso aqui. Não. Já estou terminando. Muito pequeno. Aqui. Bom. E aí, quando a gente está falando aqui de transtornos, né, no envelhecimento, a gente, deixa eu colocar aqui, aumentar aqui para vocês. Todos estão vendo? Estou vendo. Sim. Tá? A gente está falando aqui de condições, né, neurológicas que levam à redução não só temporária, tá, mas definitiva, de funções cognitivas e de comportamento. Aí vocês vão ver, né, atenção, memória, linguagem, orientação de tempo e espaço, dependendo da pessoa, alterações de comportamento, como eu falei para vocês.
Então, assim, essas alterações de comportamento, né, e das emoções, elas vão ocorrer dependendo da área, né, do cérebro ali afetada. Porque, né, e aí geralmente isso aqui vai ter uma alteração frontal, né, quando há uma mudança muito grande ali, né, desses comportamentos, e também da parte emocional, né? Então a pessoa passa a se comportar de forma muito diferente e de se sentir muito diferente do que ela se sentia normalmente. Aqui falando só sobre a diferença do que eram os termos que mudou, né, na partir da 5ª edição, né, da DSM, e que, como eu falei para vocês, os profissionais continuam chamando, então essa classificação hoje acabou que não tem um efeito prático, né, porque eles continuam chamando de demência, e aí isso, né, foi mudado exatamente por causa da condição, e atualmente, né, a classificação por causa do impacto na vida do indivíduo, como vocês vão ver, né, que vai ter essa relação. Assunto de prova. Vocês só viram aí a diferença que eu falei sobre o declínio, né, o declínio cognitivo e o declínio cognitivo subjetivo. Além, né? Professor, o senhor volta o slide anterior? Aqui são as alterações, né, que eu falei que ocorrem, né, as principais aqui, né, dessas alterações, né. Aqui, né, os transtornos, né, no envelhecimento ficam entre o transtorno neurocognitivo maior, tá? Quando traz um déficit cognitivo que prejudica a independência e a autonomia, e o transtorno neurocognitivo leve, que é quando a pessoa ela tem uma vida funcional, mas com adaptações. O transtorno cognitivo leve, gente, era o antigo comprometimento cognitivo leve, tá? E que os profissionais continuam também, continuam chamando ainda de comprometimento cognitivo leve, tá? Qual é a diferença aqui, certo? No transtorno neurocognitivo leve, a pessoa pode apresentar, né, um declínio cognitivo, né, de memória ou de atenção, e tem ali alguma dificuldade, alguma limitação, mas a gente espera que essa limitação ela não atrapalhe a vida funcional, tá? Que a pessoa consiga realizar sua vida com adaptações. Aí você tem, né, o transtorno neurocognitivo maior, em que ela vai apresentar esses déficits cognitivos, mas que já vão estar prejudicando a sua independência. Então ela já vai precisar aí de uma pessoa para estar acompanhando, ela não vai poder, né, sair só, geralmente, fazer alguma atividade só, tomando medicamento, né, porque ela vai esquecer, se deixar, enfim, aí já vira, né, uma condição para o transtorno neurocognitivo maior. Tá? Os transtornos neurocognitivos, né, eles vão englobar as condições, né, de forma popular, como a gente conhece, como dependência, amnésia, delírio, né, e os outros transtornos de declínio cognitivo, né, que vocês já viram ali, que eu já falei para vocês nos slides anteriores. Eles são caracterizados, né, por prejuízos cognitivos, alterações de comportamento e também sociais. Então aqui você vai ter, né, a alteração aqui, prejuízos na atenção, função executiva, memória, aprendizagem, linguagem, raciocínio, alterações de comportamento, como eu falei, cognição social, tá? E outras funções cognitivas. Tá? Essas aqui são as principais, né? Você tem aí para diagnóstico, né? Então, assim, para a gente fazer esse diagnóstico na avaliação, é preciso, né, gerar um prejuízo pequeno ou grande na vida funcional deste paciente ou cliente. Então, aqui, lembrando, né, que você gerando prejuízo pequeno na vida funcional, mas que a pessoa consiga fazer alguma adaptação, é um transtorno neurocognitivo leve. Quando você tem um prejuízo maior, né, que atrapalha a vida funcional, já vira um transtorno neurocognitivo maior, geralmente os quadros, né, demenciais,
mas não tem quando a mudança aí, né, da relação, porque a pessoa ela pode apresentar, por exemplo, o transtorno neurocognitivo leve por doença de Alzheimer. Então, assim, por quê? Ela está ali na fase inicial, apresentando um declínio cognitivo, mas ela consiga fazer sua vida e agir normalmente. Só que ali já foi, né, diagnosticado uma série principalmente na condição do Alzheimer, né, com ressonância, alguns exames clínicos, né, o LICOM, que ajuda hoje, né, você tem outros exames aí que pode estar ajudando o neurologista nesse diagnóstico e que a gente possa também ajudar com a avaliação neuropsicológica, apontando, né, as principais funções cognitivas ali prejudicadas, tá? Então, assim, para essa avaliação e possível diagnóstico é preciso instrumentos não só de avaliação individual, também global, tá? Nem todo declínio cognitivo é considerado um transtorno, né, neurocognitivo, como eu falei para vocês, tá? A gente, inclusive, pode apresentar o declínio cognitivo, né? A gente espera que esse declínio cognitivo ele não seja tão intenso, tá? E frequente, certo? Que acaba prejudicando a nossa vida ali. Hoje não consigo mais sair de casa porque eu tenho receio de não voltar, vou ter uma dificuldade atencional na hora que está dirigindo o carro, né? Vou ter dificuldade para tomar medicação, vou ter dificuldade para vestir minha roupa, né? Até para controlar, né, o esfíncter, porque aí já vai estar, né, na fase também mais final ali, entre moderada e grave, né, principalmente dos quadros demenciais. E a gente precisa observar, né, se o déficit cognitivo ocorreu em fase de desenvolvimento também, tá? Então, assim, bom, peraí, Vitor já tem um histórico ali, né, de dificuldade atencional, então isso ele mais desligado, e aí, né, ver o que é que isso tem a relação com a condição de hoje, se esse déficit é originado também de um transtorno psiquiátrico. Né? A gente está falando, né, da depressão ou de outros transtornos psiquiátricos que podem gerar um declínio cognitivo. Né? E esse declínio cognitivo se tornar um transtorno neurocognitivo. Então, tudo isso precisa ser observado na avaliação neuropsicológica e o profissional ele precisa estar atento, né, e ter um conhecimento maior com relação a isso. A classificação, né, desses transtornos neurocognitivos ela é complexa, tá? E aí para a gente, né, fazer o diagnóstico também é uma condição complexa disso. Os neurologistas também, então se atentar principalmente, né, o que pede a Associação Americana de Neurologia e recentemente as recomendações da Sociedade Brasileira de Neurologia com os instrumentos e também com as classificações, né, que mudaram um pouco, e as recomendações ajudam inclusive no diagnóstico, tá? Para isso. Então, essas classificações aqui, elas são baseadas hoje no impacto na vida do paciente. Então, lembrando, né, esse impacto aqui na condição de funcionalidade da vida. Então, assim, se a pessoa apresenta algum déficit, alguma função cognitiva, só que esse déficit ele não prejudique a vida funcional, bom, ele vai ser um transtorno neurocognitivo leve. Se ele apresenta esse déficit cognitivo seja muito intenso e prejudique, aí já vira um transtorno neurocognitivo maior, certo? Aqui, né, os transtornos neurocognitivos são divididos. O transtorno neurocognitivo leve, né, que era o antigo comprometimento cognitivo leve, e o transtorno neurocognitivo maior, que geralmente vai estar ali depois associado aos quadros demenciais. Tá? No transtorno neurocognitivo leve, deixa eu ver aqui o horário, gente, 10 horas. O declínio cognitivo não traz os prejuízos funcionais à vida, né, desse cliente ou paciente, não prejudica a sua independência, tá? Então, uma pessoa pode até usar, de artifícios ali para ajudar, ou de cuidador, né, mas que consiga realizar a sua vida ali de forma independente, né, mesmo tendo algumas limitações em sua vida, tá?
E aí tem que ser obedecidos 2 critérios. Primeiro, a preocupação, né, do paciente, família, amigos ou médico devido à percepção do declínio cognitivo. Então, assim, quando, né, não só o paciente, a família, amigos ou o médico consiga observar um declínio cognitivo mais intenso, mas que a pessoa consiga fazer isso de forma mais independente, mas consiga perceber de forma mais fácil. E esse prejuízo deve ser pequeno, como eu falei para vocês, porém, deve ser documentado por avaliação neuropsicológica ou testes quantitativos. Então, você tem, para fazer esse diagnóstico, precisa estar documentado com a avaliação e a utilização de alguns testes quantitativos, né, recomendados aqui, como eu falei para vocês, aqui no nosso caso, pela Sociedade Brasileira de Neurologia, né, a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, tá, também, e também baseados, né, que todos vão estar na Associação também Americana de Neurologia também, né, que fez algumas recomendações aí nessas avaliações. Aqui no transtorno neurocognitivo maior, características, né, semelhantes aos casos leves, o que muda a intensidade desse declínio. Tá? Esse declínio cognitivo ele passa a ter uma intensidade maior, gerando, né, e comprometendo essa independência, e isso acaba afetando, né, a vida do indivíduo. E aqui, nesse transtorno neurocognitivo maior, podendo ali ter, né, os quadros, né, de doença de Alzheimer, demência frontotemporal, por corpo de Levy, traumas, né, encefálicos e outros. Aqui vocês vão ver, né, os subtipos, tá? Então, com a condição de Alzheimer, degeneração frontotemporal, demência, né, ou doença vascular, lesão cerebral traumática, uso de substância ou medicamento, tá? Infecção por HIV, doença de Prion, doença de Parkinson ou doença de Hurto, tá? Aqui, esse diagnóstico fica nesse exemplo, como eu passei para vocês aqui, né, o transtorno neurocognitivo leve por doença de Alzheimer. Tá? Então, assim, o transtorno neurocognitivo maior por doença de Alzheimer. O transtorno neurocognitivo maior, lembrem, né, da condição da funcionalidade e da intensidade do déficit cognitivo, aí que vai estar, né, associado aqui à doença. Certo? E aqui, pronto, estamos definindo nossa aula de hoje. Bom, minha gente, o que é que acharam? Deixa eu voltar aqui. A aula foi mais leve, viu, professor? Tento passar, né, a forma que acho que para que vocês entendam. E eu acho que nessa prova vai ser muito melhor para vocês, devido também vocês já estarem mais acostumados, né, com a condição da prova. E é um assunto também, né, que a gente já conhece mais, esteja mais por dentro também de alguns assuntos ali, os aspectos mesmo, né, neuropsicológicos. Eles são muito falados hoje em dia, né, apontados. É claro que aqui a gente vai estar, né, acrescentando, né, fatores de prevalência, histórico, né, de vida, né, as diferenças ali heterogêneas não só dos países em si, mas das regiões, né, do país. Então a gente tem dados de prevalência de 3% a 42%. Né, de prejuízos cognitivos. Então, isso devido a algumas regiões, né? Você tem estudo de 2012, né, teve um estudo aqui de Ward, que foi em torno de Porto Alegre, né? Foi feito em Porto Alegre, que 8,5% das pessoas que apresentavam, né, o transtorno neurocognitivo leve apresentaram, né, o transtorno neurocognitivo maior, né, principalmente o quadro da doença de Alzheimer.
E aí a prevalência no país dá para apresentar o Alzheimer nessa população em torno de 10 a 15%, né? E lá apresentou resultado menor. Então, você vê que é muito que a condição dessa relação aí, ela tem, né? Ela passa por condições aí econômicas, sociais, educacionais, né? Aquela pessoa que desenvolve ao longo da vida, né, a capacidade cognitiva, né, estuda, viaja, né, bom, se cuida, faz atividade física, ela vai ter uma probabilidade ali menor de desenvolver um quadro demencial e também de apresentar um declínio cognitivo maior ali, né? Certo, meu povo? Preparados para a prova? Tomara. Professor, oi? Como é que funcionaria o processo de reabilitação cognitiva nesses casos de idosos mesmo com doenças neurodegenerativas? O processo, viu, Dana, de reabilitação hoje, né? O processo de reabilitação neuropsicológica que a gente tem mais eficácia, né, no envelhecimento é a própria estimulação cognitiva, né? Quando a gente vai trabalhar uma área específica, né, uma função ali específica, mas acaba trabalhando com outras funções também, né? Isso seja na forma também de treino cognitivo, tá? Isso seja na forma também de atividades lúdicas que vão fazer com que melhorem essas funções. Então, na reabilitação, o profissional ele precisa ser muito sensível para conhecer, né, essas áreas e essas funções ali daquele indivíduo. Os treinos cognitivos, eles são sempre bons, mas a gente precisa adequar a vida diária também dessas pessoas, não é? Porque, por exemplo, você vai fazer, poxa, olha, Vitor, caça-palavras é bom, outras, né, atividades aí, né, que vão envolver, né, com a palavra cruzada, são boas. Agora, são treinos cognitivos específicos ali, né? A gente precisa não só fazer esses treinos, porque você vai estar fazendo com que a pessoa estimule cognitivamente, mas tentando fazer isso com a atividade do dia a dia.